Eu queria colocar que você colocasse essa questão do bonapartismo, que acho que é muito interessante e que está sendo esquecida do debate, né? Porque, por exemplo, eu acho, minha concepção, de que nós vivemos um processo golpista. Né? O golpismo não morreu. Né? E você colocou, quer dizer, por isso que a gente tem que estudar a história, né? Se a gente pegar os casos clássicos, né? Pegar o fascismo alemão, o fascismo italiano, o nazismo alemão, a gente vê todo um conjunto de deslocamentos de setores da burguesia que favoreceram a ascensão do fascismo italiano e do nazismo alemão. Ao mesmo tempo, as capitulações, os erros da esquerda. Né? E, no final, a chamada burguesia liberal, vamos dizer assim, burguesia democrática, ou seja, aquela que apoiaria o regime democrático, dá o passe para Mussolini e Hitler. Isso, de uma maneira ou de outra, aconteceu em Portugal, a sua maneira, aconteceu também de uma forma mais tensa, né? Mais armada na Espanha, certo? Esse processo. E aqui no Brasil também está isso, né? As eleições, primeiro a esquerda joga tudo nas eleições. Segundo, cada vez mais capitula as suas alianças com os chamados setores democráticos da burguesia. Porque se você considerar o Alckmin no setor democrático da burguesia, meu amigo, é uma coisa que está difícil. Né? O próprio Ciro Gomes, né, que sai com essas. Nós somos do Ceará, a gente conhece bem o Ciro Gomes, com essas bravatas dele. Né? E agora as bravatas marra direita, né? Que ele vai dizer que o governo do Lula seria quase uma guerra civil, né? Ou seja, ele joga no campo da direita, né? Joga no campo da extrema-direita, de assustar a população, assustar os trabalhadores. Mas eu queria que você identificasse isso. O bonapartismo do STF, também a questão do Congresso Nacional, como é que fica o Congresso. O Executivo a gente já sabe mais ou menos como é. Tem uma postura neofascista e tem essa postura bonapartista. Que é uma coisa, veja, no Brasil você tem movimentos monarquistas. Se você pegar um movimento monarquista, o que é que o movimento monarquista vai dizer? Que a república não serve para nada. Quer dizer, essa chamada forma de governo republicana não serve para nada. E ele tem livre acesso a falar o que quiser, defendendo o retorno à monarquia. O retorno à monarquia. Né? Você tem grupos, né? Você tem a Ação Integralista Brasileira, são os gatos pingados de galinha verde, mas eles estão aí pelas internet da vida, pelas redes sociais, defendendo o regime fascista no Brasil. Ninguém faz nada. Também há saudosistas aí, viúvas do regime militar, que é contra essa nossa parca democracia burguesa, ninguém diz nada. E são bandeiras democráticas da esquerda, não só no Brasil, mas no mundo. Por exemplo, o Senado, essa estrutura do Senado, é uma excrescência. O Senado foi uma maneira, certo, de você atacar a soberania popular expressa nos parlamentos, no sentido da Câmara dos Deputados, que era eleito diretamente pelo povo. No caso do Senado, representaria o Senado, quando foi fundado, né, a Câmara dos Lordes, quando foi criada durante a última Revolução Inglesa, 1688, esse processo todo, expressava a aristocracia. Nos Estados Unidos, quando colocaram a questão do Senado, representava as oligarquias que dominavam os diversos estados. Então, é uma reivindicação democrata você lutar contra o Senado. E contra o Supremo Tribunal, ou chamado Tribunal Constitucional, é uma reivindicação democrática histórica você lutar, no mínimo, no básico, pela eleição dos juízes. Né? Porque existem países que os juízes são eleitos. Né? Então, quer dizer, então é uma coisa muito esdrúxula essa, de você, ao exercer a sua liberdade democrática, né, de dizer que discorda da organização da estrutura judiciária, que, aliás, a estrutura judiciária brasileira é extremamente opaca, né, é uma estrutura quase medieval, certo? Então, eu queria que você colocasse isso, né? E são posturas. Essas posturas do STF não é só, eu penso assim, não é só uma expressão de sua natureza reacionária.
nem só expressão de sua contribuição para o golpe de 2016. É também uma indicação do futuro, que está dizendo que nós vamos ter, se o Lula sendo eleito, nós vamos ter um outro poder, que além da soberania popular, né? Mas é um poder que está acima de tudo, que não é eleito, né? Parece lembra muito o STF, com o clero, com o poder que o clero tinha antes das revoluções burguesas, que não presta conta a ninguém, só a Deus. Né? Mas nesse sentido, o STF é pior, né? Porque primeiro você tinha as Sagradas Escrituras, mas hoje o cara vai tirar da cabeça o que quiser. Então, você, por favor, comente isso. O New Deal do Roosevelt, quem mais fez, digamos assim, objeções, quem mais colocou resistência para a aplicação do New Deal nos Estados Unidos foi a Suprema Corte norte-americana. Então, o Supremo ele tem esse papel, ele tem laços, né, cabos de aço com a burguesia, certo? O que me espanta no Brasil é como os setores ditos democráticos e setores de esquerda têm o Xandão como líder. Ou seja, cada esquerda tem um líder que merece, né? Tá certo? Porque ter o Xandão como líder e ter esperanças que o Supremo Tribunal Brasileiro, né, o Supremo Tribunal Federal, combata o fascismo, né, ou o bonapartismo, ou o golpismo do Bolsonaro, certo? É acreditar em contos de fadas, né? Porque esses setores apoiaram o golpe. O Supremo brasileiro, na longa história dele, tem uma história profunda de antidemocratismo, né? Entregaram a Olga Benário, apoiaram o golpe de 64, apenas a ditadura teve que mudar 2 ou 3 juízes, né? Tá certo? Convalidar o processo de privatização, a entrega do país, né? Então, a esquerda brasileira colocar esperanças no Supremo só depõe contra essa esquerda. E, além disso, por exemplo, a liberdade de expressão, de reunião e de organização, ela é fundamental para o avanço da luta da classe trabalhadora. Não é à toa que todo golpe ele começa, certo, restringindo as liberdades democráticas e o direito à liberdade de expressão, certo? Por isso que nós temos que ser contrários, certo, ao que estão fazendo com o Partido da Causa Operária, com o seu presidente, Rui Costa Pimenta, né? Que ele tem o direito de expressar suas posições. O que o professor Fred colocou e o PCO coloca, Partido da Causa Operária, ficaria dentro do âmbito de uma reforma no campo político, né? Um Congresso unicameral, né? O fim do Supremo, o fim do aparato repressivo, que é fundamental, né, para o avanço da luta democrática. Vou nem falar socialista, o avanço da luta democrática no país. Nós temos que lembrar, tá, que nesse período ele é decisivo para o rumo do país, né, da classe trabalhadora, né, da economia brasileira, dos nossos filhos, dos nossos netos, bisnetos. Então, é fundamental ter uma tática e uma estratégia correta, né, para não incorrer no erro da esquerda italiana, que acreditava que o rei e o Estado iriam combater, certo, as tropas fascistas do Mussolini. Na verdade, o rei acabou chamando o Mussolini para compor o governo, né? Tá certo? Os próprios liberais, como Giolitti, né, também acabou apostando depois no Mussolini, né, para dirimir a crise na Itália, para fechar a crise na Itália, reprimindo fortemente a classe trabalhadora. Tá? Por exemplo, alguns dizem que o fascismo italiano foi mais brando, né? Mas foi extremamente cruel contra a classe trabalhadora e a repressão também foi brutal. É só lembrar que um grande sociólogo argentino, que era italiano, Gino Germani, ele veio fugindo do fascismo italiano, né? Tá certo? Então, é fundamental lutar contra essas instituições que não são democráticas, elas são profundamente antidemocráticas, fruto de uma redemocratização que manteve inalterado o aparato repressivo, a estrutura fundiária no país, certo? A dívida externa que os próprios militares fizeram, né? E o golpe de 2016 aprofundou esse processo antidemocrático. Nós não podemos chamar essas instituições de antidemocráticas, certo? Porque elas são profundamente antidemocráticas.
né? A gente está vendo o que está ocorrendo no país, a entrega da Petrobras, da Eletrobras, o custo de vida, a inflação no Brasil, né? E toda a política macroeconômica que é jogada em cima da classe trabalhadora, né? Em nome que não é possível romper acordos. Mas quando eles fizeram contratos, quando eles fizeram a reforma da Previdência, eles quebraram acordos que foram feitos com os servidores públicos. A reforma trabalhista, acordos que foram feitos com os trabalhadores, né? Então, é fundamental compreender que não é só as Forças Armadas, o Bolsonaro, que são golpistas. O Supremo também é golpista, certo? Eu acredito, em grande parte, que além das ilusões democratizantes que essa esquerda tem, certo? Existe também a impotência, né? A impotência que essa esquerda está enredada a leva, certo, a acreditar que é possível um herói, como o Alexandre de Moraes, e o Supremo salvar, certo, esses setores diante do avanço do golpismo, certo? Que só vai... O que pode impedir o golpe no Brasil é a mobilização popular. Sempre foi assim. O golpe de Kapp, em 1920, na Alemanha, só foi barrado por causa da greve geral, né, dos trabalhadores. Tá? Quando o general Kapp e milhares de soldados foram, se não estou enganado, a Berlim, né, o que foi possível, certo? O recuo, certo, dessa tentativa golpista lá em 20, né, foi a greve geral e a classe trabalhadora com seus métodos de luta. O fascismo, o golpismo, o bonapartismo só pode ser barrado com a luta da classe trabalhadora. Mas, para isso, é preciso se desvencilhar dessas ilusões democratizantes que o Estado burguês, né, ele pode impedir o avanço do fascismo, com instituições como o Supremo. Então, isso aí, se desvencilhar dessas ilusões é fundamental, né? Certo? E, por exemplo, o próprio PT também, né, que colocou o Alckmin na vice-presidência. O PSDB, em grande parte, vai provavelmente, se a candidatura der Tebet, né, não vingar, que é provável que não vingue, né, eles vão jogar um peso muito grande, né, mas devido à polarização e à crise no Brasil, é mais, digamos assim, provável que a disputa seja mesmo entre Bolsonaro e Lula, né? Certo? Porque o centro, em toda crise profunda, ele é praticamente dissolvido, né? Desagregado. É o que está ocorrendo com o PSDB e as outras agremiações.